Bom, vamos voltar aqui para o nosso curso de cálculo, para as aplicações de derivada. Na última aula a gente viu a primeira aplicação, que foi a regra de L'Hopital, a técnica que usa a derivada para fazer cálculos de limites. E vimos dois conceitos ligados a gráficos de funções. O primeiro foi valores de máximo e de mínimo, máximo absoluto e mínimo absoluto, máximo local e mínimo local, a diferença deles. E vimos o número crítico, que é justamente essa questão aqui que está lá no Moodle. Eu passei lá no Moodle agora e peguei as dúvidas que estavam lá. Uma delas era essa, a questão da página 287. Dada essa função, ela quer aqui, encontra os números críticos. Bom, então independente do que seja, que você estiver operando em matemática, se você viu um módulo, primeiro você tem que saber o que ele significa. Vamos ver quem é essa função. Não dá para saber só, essa expressão aqui é um resumo de uma informação. É o módulo 2x mais 3. O módulo 2x mais 3 é o próprio 2x mais 3, se o que está dentro do módulo, que é o próprio 2x mais 3, for maior ou igual a zero. E é igual a menos o que está dentro do módulo, só estou usando a definição aqui, se o que está dentro do módulo, que é 2x mais 3, é menor que zero. Então a gente só usou a definição aqui. Então essa função g de x, ela tem duas formas. Ela é o próprio 2x mais 3, se passando 3 para cá vai ficar menos 3 dividido por 2, vai ficar x maior ou igual a menos 3 meios, e vai ser igual a menos 2x menos 3, se o x for menor que menos 3 meios. Então a derivada dessa função, se a gente derivar ela vai ter duas expressões. A derivada dela vai ser igual, a derivada de 2x mais 3 é 2, se o x for maior ou igual a menos 3 meios, e menos 2 se o x for menor que menos 3 meios. Então a gente já sabe que a função, as retas tangentes têm sempre a inclinação igual, depois do menos 3 meios, e antes do menos 3 meios, ela também sempre tem inclinação igual, só que negativa, uma reta decrescente. Então observem que essa derivada nunca dá zero, né? Esse valor é sempre 2, esse valor é sempre menos 2, são valores fixos. No entanto, tem um valor onde a derivada não existe. A gente tem que lembrar como é que é a função modular. A gente viu quando que derivada não existe. Derivada não existe, você pode às vezes observar só pela equação. A gente viu um tópico aí anteriormente chamado diferenciabilidade. Que a gente viu quando que uma função não é diferenciável, em que pontos que uma função não é diferenciável, ou seja, que não admite reta tangente. A gente viu algumas situações. Se ela tem uma descontinuidade, uma função desse tipo, nesse valorzinho aqui, x igual a a, no caso, a função que seria sempre diferenciável, menos nesse valorzinho aqui, x igual a a. Também pode ser uma descontinuidade desse tipo, em que ela está definida no a, no entanto, ela dá um salto. Aqui nesse caso aqui não teria dúvida, porque esse ponto aqui está fora do domínio da função. Então esse ponto aqui não pertence. Mas nesse caso aqui o x igual a está definido. No entanto, ela não é diferenciável. Nesse caso aqui porque ela é descontínua. Nesse caso aqui porque ela tem esse tipo de descontinuidade. Então não tem como você definir aqui qual é a reta tangente à função. Aí você perde o sentido do conceito. Então ela não é diferenciável no a. Outra situação que a gente viu foi quando a reta tangente faz 90 graus com a função. Vai ter um ponto aqui assim que a reta tangente ela é vertical. Vai ter um valor A. E como a inclinação da reta tangente é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X, e tangente de 90 não está definida, nesse ponto A em que a reta tangente é vertical, não está definida, a função não é diferenciável. E o último caso foi o que vai acontecer ali, quando a função faz uma quina. A função faz algo assim, ou diversas formas. Nesse pontinho aqui, a função também não é diferenciável. Não tem como você definir uma reta tangente à função naquele ponto. Então, são os casos onde a função é descontínua, apesar de estar definida no ponto, ela é descontínua, quando a reta tangente faz 90 graus e quando a função faz uma quina. Nesse tipo de situação, a função não é diferenciável naquele ponto. E aqui vai acontecer um caso desse, ó. Porque aqui é uma reta crescente, depois do x igual a menos 3 meios, e aqui é uma reta decrescente para o x menor que menos 3 meios. Né? Se a gente fizer aqui mais ou menos qualitativamente, a gente vê o que vai acontecer. No menos 3 meios, antes do menos 3 meios a reta é decrescente, vem aqui, e depois do 3 meios a reta é uma reta crescente, assim, ó, vai passar aqui no x igual a 3, no y igual a 3. Menos 3 meios. Então observem que apesar da função ser sempre contínua,
né, não tem problema aqui de continuidade da derivada, nesse ponto 3 meios, o x igual a 3 meios, você vai ter, aqui a gente até conseguiu definir um valor para a derivada, mas nesse ponto aqui ela não é diferenciável. Então o número crítico é menos 3 meios. É onde a derivada não existe. E por isso a gente tem que até excluir esse igual aqui, né? Se é número crítico, a gente tem que vir aqui e excluir esse zero aqui. Então essa aqui vai ser a derivada, ela vai ser 2. Se o x for maior que menos 3 meios, eu não posso ter x igual a 2 aqui na derivada, porque é onde ela não é diferenciável. X igual a menos 2 se o x for menor que menos 3 meios. Então nessa quininha aqui a função não vai ser diferenciada. Outra questão que estava lá no Moodle era essa aí, 30. Acho que esse aqui é 30 da página. Esqueci de anotar a página. Acho que esse é o lá de L'Hopital. É o de L'Hopital, né? Limite. Aqui a página. Página 314. Exercício de limite. Eu acho que a dúvida nessa aqui foi em relação a esse parâmetro. M e N aqui. O Stuart tem disso. Na realidade, ele tinha que avisar, né? Tipo assim, seja a função tal em que M e N são constantes, né? Então, o Stuart é muito comum. Ele dá um exercício que tem x e y, dá uma função que envolve x e y. Aí, quando ele coloca lá A, B, R, S, não sei bem porquê, M e N, ele considera essas letras, essas vogais, essas consoantes, desculpem, essas vogais e consoantes como constantes. E aqui é mais ou menos isso, né? Pela resposta, você vê que é isso que ele está fazendo. É como se o M e o N fossem números quaisquer. E o x e o y que são as variáveis. Então são constantes e variáveis. A função então é em x com constantes M e N. E aí quer saber quem é esse limite. Quando eu faço o limite com x tendendo a zero, x tendendo a zero, o cosseno de M, x menos o cosseno de nx fica igual a cosseno de zero menos o cosseno de zero, que é 1 menos 1, que é zero. E a parte de baixo, x ao quadrado, também dá zero ao quadrado, que vai dar zero. Então, é uma função que está indo para zero sobre zero. A parte de cima está indo para zero e a parte de baixo está indo para zero quando x tende a zero. Então, eu posso usar a regra do L'Hopital. A regra do L'Hopital me diz que esse limite, então, limite quando x tende a zero, de cosseno de mx menos cosseno de nx sobre x2 é igual ao limite, a regra do L'Hopital me autoriza a fazer essa igualdade, da derivada do termo de cima sobre a derivada do termo de baixo. Então, só aplicamos aqui a regra de L'Hopital. Ela autoriza a fazer essa igualdade quando você encontra esse tipo de indeterminação. Então, a gente vai derivar isso aqui, lembrando que o M e o N são números. É como se fosse assim, cosseno de 2x, cosseno de 3x. É como se fosse um número específico. Então, quando for derivar, tem que lembrar disso. Então, a derivada vai ficar igual a limite com o x tendendo a zero. A derivada de cosseno é menos seno do que está lá dentro, sem alterar, mx, vezes a derivada do que está aqui. Se fosse 2x, a derivada dava 2. Se fosse 10x, a derivada dava 10. Se for mx, uma constante vezes a derivada dá o m, dá só a constante. Então a derivada disso aqui vai ficar igual a m. Então vai ficar menos seno de mx vezes m, que é a derivada do que está lá dentro. Menos com menos cosseno, vai ficar a derivada de cada menos seno, vai ficar mais seno de nx vezes a derivada do nx, que pela mesma lógica vai dar n, sobre x, a derivada disso aqui, x, a derivada de x vai ficar 2x. Bom, então derivamos em cima, derivamos embaixo, ver se sumiu o problema. A parte de cima, quando o x vai dar zero agora, vai ficar seno de zero vezes m, seno de zero vezes n. Continua dando zero sobre zero. Se eu faço x igual a zero, faço x tendendo a zero, só aplicar zero em cima vai ficar menos seno de zero vezes m, fica menos seno de zero vezes o m, mais seno de zero vezes o n. Seno de zero é zero, né? Isso aqui vai ficar zero mais zero, zero. E a parte de baixo, 2x, também vai para zero. Então, continua indo para zero sobre zero. O que eu posso fazer? Aplicar a regra do L'Hopital mais uma vez. Deixa eu pegar uma folha aqui. Aplicando a regra do L'Hopital mais uma vez, deixa eu escrever isso aqui. A regra do L'Hopital me diz que o limite
quando x tende a zero, do que tinha ficado lá, já vou escrever esse m multiplicado aqui e esse n multiplicado aqui. Então, o limite de menos m seno de mx mais n seno de nx sobre 2x, pela regra do L'Hopital, como isso aqui está sendo levado a zero sobre zero de novo, eu posso derivar em cima e embaixo. Vai ficar igual ao limite, com x tendendo a zero, da derivada do de cima. Esse mx está lá dentro. Mais a derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Derivada. Então, derivando aqui o que se pede, o que vai acontecer? A derivada do seno é cosseno, então vai ficar menos m vezes cosseno do mx, sem alterar nada, vezes derivada de mx, que dá m de novo. Mais n vezes seno. O n é sempre uma constante, como se fosse um número. Então vai ficar n vezes derivada do seno é cosseno de nx, vezes derivada do nx, que é n, sobre derivada do 2x é 2. Acho que agora sumiu o problema. Então, a derivada vai ficar limite com x tendendo a zero. Vou colocar esse termo na frente. Vai ficar n vezes n ao quadrado, cosseno de nx, menos m vezes m vai ficar m ao quadrado, cosseno de mx sobre 2. Aqui, quando eu aplico x igual a zero, o cosseno vai dar 1. O cosseno aqui também vai dar 1, porque o cosseno de 0 vezes n vai ficar cosseno de 0. Aqui vai ficar n2 vezes cosseno. Se eu aplico x igual a zero, vai ficar cosseno de 0. N vezes 0 dá 0. Menos m2 cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. Então, aqui vai ficar n2 vezes 1 dá n2, menos m2 vezes 1 dá m2 sobre 2. Então, o limite vai para esse n2 menos m2. Esse limite aqui. Então, o que você tem aqui é uma regra geral para quando você tem um limite desse tipo. Quando o m e o n forem números específicos, você consegue calcular esse limite só usando essa regra. Mas não é um limite tão comum para você ter que inferir uma regra geral para ele. Mas o fato é que esse limite vai para isso, né? Os termos aqui, quando vai para zero, eles ficam igual a 1 e sobra isso aqui. Apliquei então a regra do L'Hopital 2 vezes para encontrar esse limite. É um indicativo de que esse termo aqui de baixo estava sumindo, né? Enquanto você estiver achando 0 sobre 0, infinito sobre infinito, você pode aplicar na regra do L'Hopital, até simplificar seu limite. Deixa eu mais questão lá. Tinha mais uma questão. 49 da página 287. Deixa eu ver o que ele quer. 287. Acho que assim não estava na lista, mas a gente pode fazer ele. Encontre os valores de máximo e mínimo absoluto no intervalo tal. Tá, então tem essa função aqui, desse intervalo. Vamos lembrar como é que era esse negócio de máximo e mínimo absoluto. Então você tinha lá a função. Deixa eu ter um exemplo. Vamos supor que a função faz isso, ó. Fica mais alta. Então você tem uma função que começa aqui e termina aqui, onde o maior valor dela é esse. Então esse aqui é o máximo absoluto da função. E o menor valor dela é esse aqui. Esse aqui é o mínimo absoluto. Mínimo absoluto. E esse aqui é o máximo absoluto. Mas ela tem outros pontos de máximo e de mínimo. Ela tem esse mínimo aqui, que é um mínimo que não é absoluto, porque esse aqui é menor. Esse aqui é um mínimo local. E aqui você tem um valor de máximo, que não é um máximo absoluto, porque esse valor aqui é maior. E você tem aqui um máximo local. E tem esse valor aqui que não é nada, é só um valor extremo. Ele não é nem máximo, nem mínimo. É só um valor extremo. Então, toda vez que a função faz assim, ela tem um máximo local, toda vez que ela faz assim, um mínimo local. No entanto, se esse mínimo local for o menor de todos, ele é mínimo absoluto. Se esse máximo for o máximo absoluto, o menor de todos é o máximo absoluto. Então, o que eu tenho que saber é dessa função, como é que está se comportando. Percebam que esses valores aqui, onde a derivada dá zero, vai ser justamente nesses pontos aqui, ó. Porque a derivada dá zero, a inclinação da reta tangente dá zero, é onde a função tem retas tangentes horizontais. Por quê? Porque são retas que a inclinação é igual a zero, ou seja, que a derivada é igual a zero. Então, se eu encontrar os números críticos, eu encontro esses valores aqui. E se eu encontrar os valores extremos, eu consigo comparar com os números críticos. Vamos fazer essa. Então, para encontrar os números críticos, eu tenho que derivar. O número crítico é justamente uma derivada zero. E depois eu tenho os extremos, eu quero só um pedaço dela. Então, eu nem preciso enxergar a função para poder localizar isso. A derivada da função vai ficar igual. A derivada que vai ficar
é 6x2, 3 vezes 2, menos 6x, menos 12, derivada de 1 dá zero. Então, essa aqui é a derivada. Quando que ela zera? Deixa eu ver aqui. Quando que o f' dá zero? Vai ser quando esse termo aqui dá zero. Se eu coloco 6 em evidência, quando 6 que multiplica x2 menos x menos 2 igual a zero. Então, quando esse termo de dentro zerar. Esse termo de dentro vai zerar, eu posso aplicar só aqui, já que o 6 vai ficar lá multiplicado. Vai dar um delta igual a 1 mais 8, que é 9. X igual a 1 mais ou menos 3 por 2. 4 por 2, 2. Menos 2 por 2, menos 1. Então, esses aqui são os dois números críticos da função. Então, podem ser esses pontos aqui. Tem máximo ou mínimo local. Eu vou aplicar, então, a função no 2, vou aplicar a função no menos 1 e vou aplicar a função nos extremos para ver o que acontece. Eu vou aplicar a função lá, a função original. Quem que é o f de... São 4 valores que eu tenho que testar aqui. Quem é o f de 2, de menos 1, que são os pontos, são os números críticos, para eu saber qual o valor que ela está dando, está dando um valor lá no alto, lá embaixo. E vou aplicar nos extremos, para eu comparar esses valores aqui, do menos 2 e no 3. Então, deixa eu fazer esse cálculo aqui, aplicando no 2 e no 3. Eu já fiz esses cálculos aqui separados. Então, a gente tem aqui que o f de 2, deixa eu colar aqui onde eu pus f de 2, dá menos 19, aplicando esse valor aqui nessa função. Quando eu aplico o menos 1, vai dar 8. Quando eu aplico no menos 2, vai dar menos 19 também. É isso, no 2 menos 19. Não, no 2 positivo. Cadê o 2? Vai dar menos 19 também. Não, no 2 do menos 19, no menos 2 dá menos 3, tá? Então, no menos 2 dá menos 3. No 2 dá menos 19. No menos 1 dá 8. E no 3 dá menos 8. Aqui dá menos 3 e menos 8. Aqui a gente consegue comparar. Olha como é que estão os valores. Eu sei quem está mais lá em cima e quem está lá embaixo. Nos valores extremos, no valor menos 2, que está aqui no começo da função, a função está começando no menos 3. No menos 2, menos 3. Está indo até o menos 3. Deixa eu ver se tem algum valor mínimo menor. Tem aqui no 2, né? Um desses números críticos. É menos 19. Então, esse aqui é o mínimo absoluto. Não tem nenhum valor que é menor que ele. Por que eu sei disso? Porque se tivesse um valor ainda que fosse menor, que a função fizesse assim, ela ia aparecer outro número crítico aqui. Máximo. O máximo não deu nos extremos também. Ó. Então, o valor deu lá no 3. Deu aqui num número crítico. Então, o número crítico são valores de máximo e mínimo absoluto. Esse valor é um valor de máximo absoluto. E os valores extremos não são nada. Não tem valor nem de máximo nem de mínimo. Vou colocar esses valores aqui para ver se fica mais visível. O 2 está ligado ao menos 19, então está lá embaixo. 2, então é esse valor aqui. O menos 1 está ligado ao 8, menos 1 está ligado ao 8. Esse valor aqui. O menos 2 está ligado ao menos 3. Menos 2 está ligado ao menos 3, um pouco está aqui. E o 3 está ligado ao menos 8. 3 menos 8, esse valor aqui. A função deve fazer algo assim, né? Deve ser algo assim. Então eu tenho aqui um máximo absoluto, eu tenho aqui um mínimo absoluto. E esses valores extremos não são nada, não são nem valores nem de massa nem de mínimo, porque não são valores assim. E como eles não são maiores nem menores que os outros dois, eles são só valores extremos, não tem um nome específico não. Bom, então esses foram os conceitos, foram bons essas dúvidas, que a gente tirou dúvida do conceito da aula passada. Número crítico, valor de máximo e de mínimo absoluto, e máximo e mínimo local. Agora a gente vai aplicar e estender aqui os nossos conceitos para outros tipos de informações que a gente tira da função a partir da derivada. O primeiro deles, teste crescente e decrescente. O teste crescente e decrescente, ele diz o seguinte, que se a função tiver a derivada positiva maior que zero em determinado intervalo, a função é crescente nele. E se a derivada for negativa, a função é decrescente nele. Perceba que isso é mais ou menos intuitivo.
Olha, se eu tenho uma função assim, observe o que acontece antes desse valor aqui. As derivadas são sempre retas, vão dar sempre a inclinação de retas tangentes que tem um valor crescente na inclinação. São retas que têm inclinação positiva. Depois, nesse pontinho aqui, a derivada vai dar zero, que é onde ela fica horizontal, e depois começa a ficar decrescente. A derivada, então, passa de mais para menos. E quando a derivada tem valores positivos, ou seja, as retas tangentes têm inclinação positiva. Isso significa que a função é crescente. Depois desse valor aqui, as retas tangentes passam a ter inclinação negativa, ou seja, as derivadas passam a ser negativas, e a função passa a decrescente. Aí por aí vai. Ou seja, estudar o sinal da derivada te informa sobre se a função está subindo ou se ela está descendo. Derivada positiva, a função está fazendo isso. Derivada negativa, a função está fazendo isso. Então, o sinal da derivada dá informações sobre o que está acontecendo lá na função original. Vamos fazer um exemplo, tá? Então, encontre os intervalos, ou intervalo em que a função, essa aqui, é crescente e o intervalo onde ela é decrescente. Então, a gente já viu que tem que estudar o sinal da derivada. Vamos derivar a função aqui. A derivada da função vai ficar igual a 12x3 menos 12x2 menos 24x. Essa é a derivada. Para a gente dar o sinal da expressão dessa, eu tenho que fatorar. A primeira fatoração aqui é simples, que basta colocar 12x em evidência. 12x que multiplica x2 menos x menos 2. Se multiplica aqui e volta lá de novo. Esse termo aqui, eu consigo achar as raízes dele rapidinho aqui. x2 menos x menos 2 igual a 0. O delta acho que é a mesma. Ah, é a mesma da anterior. Tem como raízes 2 e menos 1. Então já sei aqui da anterior, que é x igual a 2 e x igual a menos 1. Então essa função aqui, essa derivada, vai ficar igual a coeficiente 12x, que multiplica. Esse termo aqui fica x menos 2, fica x menos 1, x mais 1. Então aqui completamente fatorada a derivada. Eu tenho que saber responder essa questão quando ela é crescente ou decrescente, significa saber quando a derivada é positiva e quando a derivada é negativa. Então vamos fazer o estudo de sinal. A gente já fez um monte disso, né? Esse termo 12x eu posso associar com uma retinha crescente, cuja raiz é zero, né? Então é uma retinha assim que passa no zero, o 12x, e antes do zero é negativo, depois positivo. Essa aqui também é uma retinha crescente, que o que multiplica x é positivo, que corta aqui no 2. Corta no 2. Então, essa aqui é o x menos 2. Antes dele é negativo, depois positivo. E essa aqui é o x mais 1, também é uma reta crescente, que corta no menos 1. A outra raiz que a gente encontrou. X mais 1. Antes do menos 1 negativo, depois positivo. Agora eu coloco num quadro de estudo de sinais. Então eu tenho 12x, o termo x menos 2 e o termo x mais 1. 2, 3. Raiz foi 0, 2, menos 1. Então menos 1 é menor, 0, 2. Então esse termo aqui antes do 0 é negativo, depois positivo. Esse termo aqui antes do 2 é negativo, depois do 2 positivo. Esse aqui antes do menos 1 é negativo e depois positivo. Esse menos 1, isso. E o produto, que é o que me interessa aqui, 12x, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 1, vai ficar negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então tem aqui o estudo de sinal da derivada. A derivada, o sinal dela se comporta assim, ó. Antes do menos 1, as derivadas são decrescentes, sempre. Significa que a função está fazendo isso, ela é decrescente. Entre menos 1 e 0, a derivada é positiva, as retas tangentes estão assim, então significa que a função está subindo. Entre menos 1 e 0. Depois, entre 0 e 1, volta a ser decrescente. Depois do 2, volta a ser crescente. Então a gente já sabe que os intervalos, a função ela é crescente quando o x está entre menos 1 e 0, ou quando o x for maior que 2. As funções ela está fazendo assim, função crescente, porque as derivadas são positivas. E ela é decrescente quando a função, quando tiver valor de x menores que menos 1, ou quando o x estiver entre 0 e 2.
Então, esses aqui são os intervalos em que a função é crescente e que ela é decrescente. E em cima do menos 1, em cima do 0, em cima do 2. Perceba que nesses valores são os valores que zeram as derivadas. Então, o menos 1 zera esse termo aqui, o 0 zera esse e o 2 zera esse. São os que a derivada é zero, ou seja, a reta não é nem crescente e nem decrescente. A reta não é nem inclinação positiva nem negativa. A reta é igual a zero. Então, são possíveis pontos em que a função está fazendo isso ou isso, né? São valores de máximo e mínimo local que podem estar correndo em cima do menos 1 e do 0. Mas perguntou aqui só qual é o intervalo onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Moral da história: estudar o sinal da derivada de uma função informa como se comporta a função em termos de ser crescente ou decrescente. Derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Então, a primeira aplicação da derivada no estudo de funções. E com isso a gente tem um teste da derivada primeiro, justamente para diferenciar os valores de máximo e de mínimo. Eu nem escrevi o teste, que tem ele formalizado lá no Sturt. Vou fazer de forma mais intuitiva aqui. Se eu tenho uma função que está assumindo um máximo, um valor A, então a função que está fazendo assim, ó, um valorzinho lá. Como que eu vou saber, sem ver a função, que aquilo é um valor de máximo? Eu posso estudar o sinal da derivada. Percebam que nesse ponto aqui, antes desse A, as retas tangentes têm inclinação positiva. A derivada é positiva. No A, a derivada é zero e depois a derivada vai dar negativo. Por quê? Porque a função fica decrescente. Então, se eu sei que a derivada passa de mais para menos, olha lá no exemplo anterior o que aconteceu. No ponto zero, provavelmente ela está fazendo isso. Ó. Por quê? Porque a reta tangente tinha inclinação positiva, ficou igual a zero e depois ficou negativo. Então, certamente a função está fazendo algo assim, ó, em cima do zero. Ok? Então, se você estudar a mudança do sinal da derivada, em cima do zero aqui, a derivada está dando zero, é o que zera esse termo. Em cima do A aqui, certamente a derivada está dando zero. Antes, a derivada positiva e depois da negativa. Ou seja, a função está fazendo algo assim. Ela está assumindo um valor de máximo. Se eu vou estudar o sinal da derivada e percebo que o sinal da derivada está mudando num ponto A. Num ponto A, a derivada dá zero. Mas se eu estudo antes e depois, nesse ponto aqui, ó, a derivada dá zero. Só que antes dele a derivada estava negativa e depois dele a derivada estava positiva. Então, se a derivada passa de menos para mais, eu tenho um valor de mínimo. Então, estudar o sinal da derivada e como que ele se comporta ao longo da função te informa isso. Te informa os valores de quando ela é crescente e quando ela é decrescente, também se informa onde estão os máximos e os mínimos locais. Pode acontecer outros casos em que você tem esses números críticos. Por que esses aqui são números críticos? Porque é onde a derivada dá zero, né? Onde a reta tangente ela é horizontal, e a função não tem nem valor nem de máximo nem de mínimo. Como que isso vai acontecer? Olha, essa função faz assim, ó. Ela tem um comportamento assim. Ela faz isso. E você tem aqui um ponto crítico, onde a derivada dá zero. A ideia de reta tangente aqui do cálculo, aos poucos essa reta tangente fica horizontal. Antes dela, as retas tangentes tinham inclinação positiva, e depois desse ponto em que deu zero, também tem a inclinação continua positiva. Então você tem um número crítico, onde a derivada dá zero, onde a reta tangente é horizontal, e antes dela a derivada era positiva e depois continuou positiva. Então esse é um número crítico, não é nem de máximo nem de mínimo. Aqui você tem um ponto de máximo, aqui você tem um ponto de mínimo, onde a derivada muda de sinal, e aqui você tem um ponto crítico, que não é nem de máximo, um número crítico não é nem máximo, nem mínimo. Você tem só um número crítico. Esse A aqui é um número crítico. É onde a derivada dá zero. Outra situação que pode acontecer, você está lá estudando o sinal da sua derivada. E a derivada não muda de sinal, mas tem um número crítico no meio. Significa que ela está fazendo algo assim. Ó. Você tem ali um número crítico, onde a derivada dá zero, a reta tangente horizontal. Antes dela, a derivada negativa. Depois dela, a derivada continua negativa. Né? As retas tangentes são decrescentes. E esse aqui é um ponto que também não é nem de máximo nem de mínimo. Então são esses pontos, esses números críticos, que vão gerar pontos críticos lá na função, em que a derivada dá zero, ou seja, a reta tangente é horizontal, e dá para você saber, só olhando o quadro de pontos, quando
você tem valores de máximo quando você tem valor de mínimo. A gente pode até usar isso para a função que a gente acabou de ver, praticar esse conceito. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Coloquei. Então eu tenho essa função aqui, eu quero saber quem são os pontos críticos, e eu já tenho o estudo de sinal dela. Então eu teria que derivar, saber quando dá zero, e observe o que acontece com essa função. No menos 1, no 0 e no 2, a reta tangente é horizontal. Por quê? Porque são valores que zeram a derivada. Só que no menos 1, a derivada passou de menos para mais. Passou de menos para mais. Percebem que a função está fazendo isso? Ó? Então aqui eu tenho um valor de mínimo. Então aqui eu tenho um valor de mínimo. No 0, a gente já tinha visto isso, ela passa de mais para menos. O sinal da derivada muda de mais para menos. Então, é o valor de máximo. E no 2, ela passa de menos para mais de novo. Tem outro valor de mínimo. Então, eu tenho aqui valores de mínimo já estabelecidos. Então, eu sei que para o x igual, vou puxar aqui do quadro, a menos 1, eu tenho um mínimo. Para o x igual a 0, eu tenho um máximo. E para o x igual a 2, eu tenho outro mínimo, né? Isso, outro mínimo. Esses aqui são os números críticos da função. Os outros que zeram a derivada. Esses aqui são números críticos da função. Por que eles são números críticos? Porque se você aplicar lá na derivada esses valores, ou menos 1, ou 0, ou 2, você vai ver que a derivada dá 0. São os valores na reta tangente horizontal. Beleza, olha que pediu aqui os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? São os números críticos aplicados lá na função original. Então o ponto crítico vai ser um ponto de mínimo, o f de menos 1, um outro ponto de mínimo, o f no 0, e o outro ponto mínimo, o f no 2. Esses valores que eu vou conseguir aqui vão me dar as coordenadas dos números críticos. Deixa eu colar aqui o cálculo dela. Então, aplicando lá na função, quando o x for menos 1 lá na função, o valor deu 0. Quando o x dá 0, aqui dá para a gente calcular, fica só o 5. E quando o x deu 2, deu menos 27. Então, eu tenho aqui os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? É o ponto menos 1 e 0, o ponto 0 e 5, e o ponto mais 2 e menos 27. Esses aqui são os pontos críticos. Que eu já sei que esse aqui, quando x é menos 1, é um ponto de mínimo. A função vai fazer algo assim. Esse aqui é um ponto de máximo. A função vai fazer algo assim. E esse aqui é outro ponto de mínimo. Dá para tirar daqui, ó. A função vai fazer aqui. Então já dá para ter uma ideia como é que é essa função, né? Olha como que é essa função. Vamos só esboçar aqui para a gente ver o que está ocorrendo. Então eu tenho um ponto aqui de 2 e menos 27. Olha esse aqui mais embaixo. Esse está saindo. Pega aqui, menos 27, 2. E 2, tem um ponto aqui. O ponto 0 e 5, 0 e 5. Estaria aqui. E o 5 e o ponto menos 1 e 0. Que seria esse ponto aqui. Menos 1 e 0. Esse aqui é um ponto de mínimo, então esse aqui é um ponto de máximo, esse de mínimo. Então a função deve fazer algo assim. Deixa eu ver se o desenho vai sair. Faz isso, né? Deve ser algo assim essa função. Percebem? Essa função do quarto grau deve ser mais ou menos dessa forma. Percebam que eu tenho certeza que ela vai subir indefinidamente para cá e subir indefinidamente para cá. Por que eu sei que ela não vai fazer isso aqui de novo? Porque se ela fizesse isso aqui de novo, voltasse para cortar o x, ou mesmo que fizesse isso, eu ia encontrar mais números críticos, né? Eu ia encontrar mais valores que zeram a derivada, e só tem 3 valores que zeram a derivada. A gente calculou isso anteriormente. Os valores da derivada é menos 1, 0 e 2. Então quer dizer que a função faz isso aqui, ó, ou isso aqui, só nesses valores, menos 1, 0 e 2. Então ela deve continuar aqui indefinidamente. Ela nunca mais vai fazer isso. Não apareceriam novos números críticos, novos pontos críticos da função. Então é isso, ponto de mínimo, ponto de máximo, ponto de mínimo. Esse aí deve ser o gráfico da função 3x4 menos 4x3 menos 2x2 mais 5. Assim, estudar o sinal da derivada te informa muito sobre a função. A gente já tem até mais ou menos a ideia gráfica, só olhando o sinal da derivada e estudando como é que ele se comporta. Bom,
Dito isso, teste a derivada primeira, sinal da derivada informa quando a função é crescente, quando ela é decrescente. Número crítico, onde a derivada dá zero não existe. Ponto crítico é o número crítico aplicado lá na função original. Vai ser aplicado na derivada dá zero, o valor que zera a derivada. Tem um outro conceito, que é o conceito de concavidade. A ideia da função quando ela é côncava para cima e côncava para baixo. Perceba que essa função ela é côncava para baixo, é quando ela está assim, e côncava para cima é quando ela está assim. Até mais ou menos esse ponto aqui, ó. Até esse ponto aqui ela tem a boca para baixo. Ela é chamada côncava para baixo. Esse intervalo aqui, a função é côncava para baixo. Nesse ponto aqui, a função passa a ser côncava para cima até mais ou menos aqui, assim, pelo meu desenho. Ó. Ela é mais ou menos assim até aqui. Vou chamar aqui um ponto A, aqui um ponto B. Então ela é côncava para cima. Aqui ela é côncava para cima. Aqui ela faz uma voltinha assim, até aqui ela é côncava para baixo. Vou pegar aqui um C. Pelo meu desenho ela fez assim, né? Aqui ela vai côncava para cima, até esse ponto aqui. E aqui também ela é côncava para cima. Apesar de ter feito isso aqui, ela aqui no D, daqui para frente ela é côncava para cima. Então toda vez que a função está fazendo isso, ela é côncava para baixo, ela está fazendo isso, é côncava para cima. E tem um pontinho onde ela muda de concavidade. Essa aqui era côncava para baixo, até aqui onde ela faz. Ela vem assim até ela fazer isso, né? Vem assim, côncava para baixo, até fazer isso. Esse ponto aqui onde muda de concavidade, que aconteceu aqui também, ó, ela vai côncava para baixo, até ficar côncava para cima de novo. E depois ela passou a ser côncava para baixo. Esses pontos aqui são chamados de pontos de inflexão. Ponto de inflexão. São pontos onde? Onde a função muda de concavidade. Onde F muda de concavidade. Então, aqui dois conceitos. A ideia de concavidade de uma função de um determinado intervalo, côncavo para baixo, côncavo para cima, e os valores onde ela exatamente muda de côncavo para cima para côncavo para baixo, ou o contrário, de côncavo para baixo para côncavo para cima, é chamado de ponto de inflexão. É o ponto onde ela muda de concavidade. São dois conceitos ligados às funções que é importante para a gente poder estender aqui a nossa malha conceitual. O teste de concavidade, para você saber justamente quando ela é côncava para cima e quando ela é côncava para baixo, sai da derivada segunda. Se a derivada segunda de uma função é positiva, a função é côncava para cima, a função está fazendo algo assim. Se ela é negativa, a função é côncava para baixo, ela está fazendo algo assim. Então, observar o sinal da derivada segunda te diz quando a função é assim e quando ela é assim, ok? E esse pontinho onde a derivada segunda muda de sinal é justamente o ponto de inflexão. Deixa eu ver se eu defini o ponto de inflexão, não. Então, onde a derivada, se você observa a concavidade, observando o sinal da derivada, quando é positiva ela faz isso, quando é negativa ela faz isso, no ponto onde a derivada muda de sinal, você tem justamente um ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão é o ponto onde a derivada segunda muda de sinal. Você pode observar isso algebricamente assim. Vamos ver um exemplo aqui. Tá, não antes disso. Teste de derivada segunda. Uma forma também de localizar o máximo e mínimo é saber os valores que zeram a derivada, que vai ser o ponto crítico, e saber se ele é máximo ou mínimo, observar o sinal da derivada. Por que isso acontece? Porque se a função no intervalo tem a derivada segunda maior que zero, significa que ela é côncava para cima, ela está fazendo isso. Se a derivada dá um valor, num valorzinho C lá igual a zero, faz isso, né? Você tem ali um ponto crítico, e a derivada segunda naquele mesmo C está positivo, significa que isso aqui é um ponto de mínimo. É um ponto de mínimo. Se a derivada segunda é positiva, ou seja, a função é côncava, é negativa, ou seja, a função é côncava para baixo. Derivada segunda negativa, função côncava para baixo. E ali no meio tem um valor onde a derivada dá zero, o valor que zero a derivada, ou seja, reta tangente horizontal, você tem ali um valor de máximo. Então você vai ter um valor de máximo. Então se você observar valores que zeram a derivada e o sinal da derivada segunda, você consegue localizar os pontos de máximo e local. Isso é chamado teste de derivada segunda. Vamos agora, então, usar esses testes. Então a gente já tem aqui um monte de instrumentos para a gente poder esboçar gráfico de função, agora com certeza de como é que era o gráfico. O que a gente tinha visto no primeiro módulo do curso, lá de fazer translações dos gráficos, né, deslocamentos,
até os achatamentos, podia ser usado, é muito limitado para alguns gráficos específicos. Com esse instrumental aqui de teste de derivada primeira, teste de derivada segunda, e observação dos sinais desses termos, você vai fazer qualquer tipo de gráfico com plena certeza de como é que ele é. Você não vai ter nenhuma dúvida lá. Vamos aplicar esses testes que a gente viu nessa função aqui. Você viu uma função polinomial, ela não tem problema de continuidade nenhum, ela é sempre contínua, não tem assíntota, não tem nada. Vamos saber quando ela é crescente, quando ela é decrescente, os pontos críticos, saber quando ela é côncavo para cima, côncavo para baixo. Então, vamos derivar. Essa aqui é a história. Vamos derivar essa função. A derivada dela é igual a 4x3 menos 12x2. Então, achamos a derivada primeira. Encontrada a derivada primeira, a gente pode localizar os números críticos. Então, vou derivar aqui, vou saber quando essa derivada dá zero. A derivada vai dar zero quando esse termo aqui der zero. 4x3 menos 12x2. Quando vai dar zero? Posso colocar o 4x2 em evidência, que multiplica x menos 3 igual a zero. Então, já sabemos onde a derivada dá zero. A derivada dá zero no 3 e no 0. Esse aqui vai dar zero no x igual a 0 ou no x igual a 3. Não tem nenhum valor ali onde ela não existe. Esse aqui são os números críticos da função. Vamos encontrar os pontos críticos? Os pontos críticos eu pego lá na função original e aplico x igual a 0. Então vai ficar igual a 0 à quarta menos 4 vezes 0 ao cubo, que dá 0. Então, localizamos aqui o primeiro ponto, que é o ponto 0, 0. E aplicando lá na função, o valor 3. Aqui posso até colocar em evidência 3 ao cubo, que é 27, né? Vai ficar 3 menos 4. Vai ficar 27 vezes menos 1, que é menos 27. A coincidência deu menos 27 também, igual aquele outro exercício. O outro ponto crítico é 3, x igual a 3, e y igual a menos 27. Então temos aqui os pontos críticos da função. Eu preciso saber o seguinte, se eu quero fazer o gráfico, se esse é um ponto de máximo ou de mínimo, ou nem de máximo nem de mínimo. Vamos ver o que acontece. Como é que eu vou saber disso? Estudando só a derivada. A derivada primeira, essa função, eu posso escrever ela assim, eu posso escrever na forma fatorada já de uma vez. É 4x2 que multiplica x menos 3. E são expressões fáceis de estudar o sinal. Esse termo aqui é uma parábola com cavidade para cima. Corta no zero, 4x2. Corta aqui no zero. Esse aqui é o 4x2. Então, elas sempre são valores positivos. E esse termo aqui, x menos 3, é uma retinha crescente, porque o que multiplica x é positivo. E corta aqui no 3. Antes do 3, negativo, depois positivo. Esse aqui é o x menos 3. Agora eu posso fazer estudo de sinal. 4x2, x menos 3. Apareceram duas raízes, 0 e 3. Esse termo aqui é sempre positivo. Esse termo aqui antes do 3 é negativo, depois positivo. Então, meu estudo de sinal da derivada, que vai me dar aqui o produto, vai dar antes do 0 negativo, negativo, positivo. Então, observem que aqui, no 3 menos 27, a derivada passou de menos para mais. As retas tangentes eram decrescentes. No 3 ela ficou exatamente horizontal, o derivado deu 0, depois passou a ser positivo. O sinal da derivada passou de menos para mais. Então aqui eu tenho um ponto de mínimo. E esse valor aqui, a derivada antes era negativa, passou a ser 0, exatamente igual a 0, depois voltou a ser negativo. Então o ponto crítico não é nem de máximo nem de mínimo. A função deve fazer isso aqui, ó. Lá na função de nós. Isso aqui não é nem máximo, nem mínimo. Você tem aqui um ponto de mínimo. E esse aqui, nem máximo, nem mínimo. Então a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que é essa função.
Ela tem dois pontos críticos, dois valores onde a derivada é zero, ou seja, retangente horizontal. Essa aqui faz mais ou menos assim, e essa aqui tem um ponto de mínimo. Ok. Eu até poderia tentar esboçar aqui o gráfico da função. Deixa eu puxar aqui para cima um pouquinho. Dá mais ou menos para ter uma ideia de como é que ela é. O ponto 0, 0 tá aqui, a origem, o ponto 3 e menos 27. Fora de escala aqui, só para a gente ter uma ideia. 3 e menos 27, esse ponto aqui. A função tem um valor não é nem máximo nem mínimo aqui. E aqui tem um valor tem um ponto de mínimo. Faz assim. Então deve ser algo assim, ó. Deve ser algo desse tipo. O gráfico dessa função. Então tem um valor aqui onde a derivada é zero. Esse aqui teria que estar mais para cá, né? Ficou muito apertadinho aqui, mas ela deve fazer algo assim, ó. Algo assim aqui perto do zero, onde aqui vai ser o zero. E no 3 ela tem um ponto de mínimo. Deve ser uma função desse tipo, o gráfico do exercício. Agora, o que me garante que ela vai assim, lisinha por mais infinito e não vai fazendo assim? Como é que eu posso ter certeza disso? Para isso que eu vou fazer o estudo de concavidade. Porque observe, se ela fosse lisinha, ela ficaria côncava para baixo, côncava para cima até aqui, depois passaria a ser côncava para baixo até aqui, depois voltaria a ser côncava para cima sempre. Se ela estiver oscilando, mesmo que ela continue sempre crescendo, ela vai mudar de concavidade o tempo inteiro. Então vai aparecer um monte de pontos de inflexão. Então, para eu ter certeza de como é que é a função, eu tenho que fazer os pontos de inflexão. Então, a derivada primeira é essa aqui. Vou aqui atrás. A derivada primeira é 4x3 menos 12x2. 12x2. E para eu achar os pontos de inflexão, os intervalos de concavidade, eu vou ter que derivar uma segunda vez. A derivada segunda vai ficar igual a 12x2 menos 24x. Essa é a derivada segunda da função. Como vou ter que estudar o sinal, posso colocar 12x em evidência. Vai ficar igual a x menos 2. E tá aí a derivada segunda. Também facinho de estudar o sinal aqui. 12x é uma expressão é uma reta assim, né? Corta no zero. Isso aqui é o 12x. Antes negativo, depois positivo. X menos 2. Também é uma retinha crescente. Corta aqui no 2. Antes do 2, negativo, depois positivo. Então já tem um estudo de sinal aqui da derivada segunda. O quadro de sinais da derivada segunda, que é o termo 12x, x menos 2 e o produto, 12x que multiplica x menos 2. Duas raízes no 0 e no 2. Esse termo aqui antes do 0 negativo, depois positivo. Esse termo aqui antes do 0, antes do 2 negativo, depois positivo. Então o sinal da derivada segunda fica mais, menos, mais. O que eu concluo estudando o sinal da derivada segunda? As concavidades. Quando ela é positiva, ela é côncava para cima. Quando ela é negativa, ela é côncava para baixo. Então a função é côncava para cima antes do 0, côncava para baixo entre 0 e 2, côncava para cima entre 2. Então ela não muda mais de concavidade. É razoável supor isso aqui, né? Que ela vai lisinha. Ela só tem 3 pontos, onde 2 pontos ela muda de concavidade. Que é aqui. Que é aqui no 0. Ela passa, a concavidade é para cima e passa a ser para baixo. E aqui no 2. Então ela vai ter 2 pontos de inflexão. Ela vai ter 2 pontos de inflexão. Deixa eu tentar fazer o gráfico então dela mais caprichado aqui. A gente viu o que está faltando. Então essa função deve fazer algo assim. Ó. Deixa eu fazer ela, depois eu esboço os pontos. Fazer algo assim. Vai ficar tudo fora de escala aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Aqui é o ponto menos 27. 3 aqui é o ponto 0, onde a reta tangente é negativa. Aqui dá 0, volta a ser negativo. Aqui dá 0, só que aqui a reta tangente antes tinha inclinação negativa, depois passou a ser positivo. Então eu tenho aqui um valor de mínimo. Perceba que é um mínimo absoluto. Aqui eu tenho um valor que não é nem de máximo nem de mínimo. E os máximos, não tem, como não está definida, ela cresce indefinidamente. Por que eu sei que ela não vai fazer assim? Porque exatamente os valores onde ela muda de concavidade. Onde ela muda de concavidade? Quando a derivada segunda muda de sinal. Antes do 0, a derivada segunda dá positiva, ou seja, a concavidade é para cima, a função é assim. Ela é côncava para cima.
No zero ela muda de côncavo para baixo, ou seja, lá no derivada segunda o sinal muda, né? De mais para menos. Algebricamente, essa informação que vai te dizer do significado gráfico disso, né? Ela é côncavo para cima até o zero e côncavo para baixo depois. Côncavo para cima antes do zero, côncavo para baixo depois. E esse pontinho aqui, além de ser um ponto crítico, é um ponto de inflexão. Onde a derivada segunda muda de mais para menos, onde a função deixa de ser côncavo para cima para ser côncavo para baixo. E esse vai ter um pontinho mais ou menos aqui assim, ó, que é no 2, aqui, no 2, no 3. Vocês observam isso, ó. Ela é côncava para baixo até aqui no 2 e depois passa a ser côncava para cima. Ela vem côncava para cima, côncava para baixo, até mais ou menos aqui assim ela vai ser côncava para baixo, vai fazer isso aqui, e depois ela passa a ser côncava para cima. Ela vem assim e faz isso. Ela vem assim e faz isso. Então nesse pontinho aqui, que é o ponto 2, depois eu vou determinar aqui, aqui é outro ponto de inflexão. Ponto de inflexão, onde a função muda de concavidade. Como que eu localizei isso? É outro valor onde a derivada segunda muda de sinal. Os pontos de concavidade, o ponto zero também é ponto crítico, então já tem. O ponto de inflexão, desculpa. Pontos de inflexão. Eu já tenho aqui que o f de 0 é 0. O f de 0 é 0 lá na função. Deixa eu só verificar se é mesmo. Isso é 0. Esse aqui, além de ponto de inflexão, é ponto crítico também. Então você tem o ponto 0, 0, a gente já está vendo ele aqui. E tem que achar esse outro ponto, quando o f é 2. E eu não substituo na derivada segunda, não, nem na derivada primeira. Eu substituo o ponto da função, tem que substituir na função. Então, quando eu aplico o x igual a 2, isso aqui vai ficar igual. Quem que é a função? x4 menos 4x3 vai ficar 2 à quarta menos 4, 2 ao cubo. Então, para calcular aqui, posso colocar o 2 ao cubo em evidência. Vai ficar 2 menos 4, que vai ficar igual a 8 vezes menos 2, que dá menos 16. Então, esse valorzinho aqui é menos 16. Ó. Então, o outro ponto de inflexão é o ponto 2 e menos 16. Então, você tem dois pontos de inflexão. São dois pontos onde a função muda de concavidade. Então, aqui você tem ponto de inflexão, ponto de inflexão. Esse aqui é ponto crítico. Esse aqui é um ponto crítico. Esse aqui é um ponto crítico, não é nem de máximo nem de mínimo. A derivada dá zero nele, mas antes é negativa, depois é negativa. E esse aqui é um ponto de mínimo. A derivada fica negativa antes dele, nele dá zero, e depois é positiva. Retas tangentes têm inclinação negativa, zero e positiva. E eu tenho certeza que a função segue assim, lisinha para o mais infinito, dos dois lados. Por que eu sei que ela não vai fazer assim? Porque se ela fizesse assim em algum momento, ela tivesse algum oscilado, ia aparecer mais pontos de inflexão. Porque se ela fizesse isso, ela mudaria de concavidade, de cima para baixo, de cima para baixo. Como isso não, eu sei que não acontece, por quê? Porque a derivada segunda só muda de sinal em dois valores. Então ela só tem esses dois pontos de inflexão. Ela só muda de concavidade nesses dois valores, com certeza absoluta. Então, com esses instrumentos, a gente pode fazer gráfico de função com toda certeza de como ele é, independente do gráfico. Você derivou, estudou o sinal, derivou novamente, fez a derivada segunda, estudou o sinal e calculou ali os valores, analisou o que acontece em volta, você tem informações mais que suficientes para fazer o gráfico de qualquer função. E a gente pode estabelecer um roteiro para padronizar a confecção dos gráficos, para a gente não saltar nenhuma informação importante que a função possa vir a ter. Na hora que você for fazer o gráfico, você ter certeza que está fazendo o gráfico correto. Então vamos estabelecer aqui um roteiro. Isso aqui não é nada formal, não. Vamos fazer o gráfico dessa função aí. Vamos estabelecer um roteiro. Deixa eu pegar uma. Então a primeira coisa que eu acho que é importante, você vai fazer o gráfico da função, você pode observar ali o domínio, né? Observe o domínio. No caso da anterior, a gente fez uma função polinomial. Então o domínio é qualquer real. Mas se ela tiver descontinuidades, é importante você saber. Então, se ela tiver descontinuidades, você pode localizar se ela tem assíntotas, né? Tipo de classificar descontinuidade. Pode classificar descontinuidade se ela tiver. Ela pode ter um furinho, né? A gente sabe o tipo de descontinuidade. Ela pode ter um furinho, ela pode ter um salto, ou ela pode ter uma assíntota, né? Pode ter algo assim. Você tem que diferenciar esses casos. Aqui, normalmente, esses aqui vão aparecer mais ou menos, evidentemente, na hora que você vai simplificando.
procurar as assíntotas, se tiver. É bom também se você conseguir achar as interseções com os eixos. Isso é outra coisa que nem precisa de derivada, mas às vezes ajuda onde que ela corta o eixo x, quando é possível. Então, interseções com os eixos coordenados. Isso são informações que a gente consegue sem usar a derivada, mas que dão informações boas sobre a função. Qual é o domínio, se ela tem assíntota, que tem descontinuidades, onde ela corta o eixo x, onde ela corta o eixo y, tudo dá para você ver. O eixo x nem sempre vai ser possível, né? Naquela anterior, por exemplo, deixa eu achar ela aqui. Não, a gente até conseguiria, porque às vezes quando a função é de um grau muito grande, se for uma função polinomial, você não consegue achar onde do zero x. Mas onde zero o y sempre tem, né? Essa aqui, por exemplo, é só quando o x dá zero, é onde ela corta o y. No caso aqui seria o x igual a zero e y igual a zero. Que é esse pontinho aqui. Então achar interseções cruzeiras coordenadas com x com y, com x nem sempre vai ser possível, com y é sempre possível. E aí você parte para os testes que a gente acabou de ver. O primeiro passo aqui é aplicar o teste de derivada primeira. Analisar a derivada primeira. Saber o sinal dela. Fazer o estudo sinal. Depois que você faz o estudo sinal, você encontra os pontos críticos. Você estuda o sinal aqui, e aqui você encontra onde ela dá zero, ou não existe, e classifica esses pontos críticos. Você encontra a derivada primeira, encontra os pontos críticos, e aí você pode classificar os pontos críticos. Os pontos críticos, se ele é de máximo, se ele é de mínimo, se ele é de máximo, se ele não é nem de máximo nem de mínimo, você faz assim, você faz assim. Então você tem que saber como se comporta os seus pontos críticos. Você faz a derivada primeira para achar os pontos críticos, classifica os pontos críticos, nem de máximo e mínimo, nem de máximo nem de mínimo. Você acha os intervalos de concavidade. Na verdade, o ponto crítico é aqui, né? A classificação seria um quinto ponto. Intervalos de concavidade. Você saber, aí você precisa da derivada segunda, aqui você precisa da derivada primeira, aqui você precisa da derivada segunda. Pra saber quando a derivada primeira é positiva, quando é negativa, quando ela é côncava para baixo, quando ela é côncava para cima. E, por fim, você calcula os pontos de inflexão, se tiver. Se a derivada segunda estiver mudando de sinal, ou seja, se a função estiver mudando de concavidade, ela vai ter pontos de inflexão. E aí, depois que você tem esse roteiro aqui, você tem um monte de informações, mais do que necessário, para você fazer o gráfico da função. O oitavo, esboçar o gráfico. É interessante quando você vai fazer gráfico, porque se você erra uma continha, você percebe. Porque você encontra informações contraditórias. Né? Era para ter um máximo e na derivada segunda está falando que ela tem que ser côncava para cima, ou contradições nesse sentido, você vai perceber que isso vai ocorrer se tiver algum errinho de conta. Mas se você seguir esse roteiro aqui, você chega no gráfico da função. Depois você junta todas as informações num gráfico só. Então vamos fazer um monte de gráfico aqui. No livro do Stuart tem muito gráfico para ser feito, para treinar isso. Vamos fazer alguns. Vamos seguir esse roteirinho para fazer o gráfico dessa função aí. Vou até pegar mais papel. Quero saber o gráfico desta função. Então, o primeiro passo aqui que eu vou encontrar, primeiro passo do nosso roteiro lá, achar o domínio. Quem é o domínio dessa função? É esse termo aqui de baixo, x menos 2 ao quadrado, diferente de zero. A única coisa que pode ter de problema aqui é se dá zero, ou x diferente de 2. Então já temos aqui uma restrição no domínio. A gente já sabe que em cima do 2 não tem função, não tem gráfico de função passando lá em cima do 2. Beleza, essa informação é importante. Então ela está definida para todos os reais, menos no 2, porque zero é o denominador da função. O que será que acontece lá no 2? Será que tem uma assíntota? Será que tem um salto? Será que tem um furinho? Bom, vou encontrar. Então, o segundo passo aqui é classificar a descontinuidade. Como que a gente verifica que tipo de descontinuidade que tem lá? Eu faço um limite. Se o x não pode ser 2, o que acontece pertinho do 2? Eu faço o limite com o x tendendo ao valor que não pode, ao 2. Está lá no meio da função, da função x sobre x menos 2 ao quadrado.
Então, quais são as possibilidades de resultado aqui? Se eu conseguir simplificar o problema, ela tem um furinho. Se não conseguir, tem chance de ter uma assíntota lá. Bom, aqui não vai conseguir cortar, né? Eu teria que cortar esse x menos 2 com algo aqui em cima e ainda teria que aparecer duas vezes ele, porque está ao quadrado, né? Aqui eu acho que não vai ter nem dúvida. O que a gente tem que fazer é estudo no ponto. A gente fazer análise no ponto, vou analisar pela esquerda e pela direita. Vou fazer o limite com o x tendendo a 2 pela direita. E vou fazer o limite com o x tendendo a 2 pela esquerda. Então vamos ver. Quando o x tende a 2 pela direita, então vamos pensar aqui. Aqui está o 0, aqui está o 2. Tender à direita é maior que o 2, tender à esquerda é menor que o 2. Tá? A parte de cima tende a 2, não tem dúvida nenhuma. É a parte de baixo que vai alterar. Quando o x tende a 2 pela direita, é um pouquinho maior que 2. Isso aqui vai para 0 e positivo, né? Porque é um número um pouquinho maior que 2 menos 2 fica muito próximo do 0 positivo. Ao quadrado fica mais próximo do 0 e positivo ainda. Então a parte de cima está indo para 2 e a parte de baixo está indo para 0 positivamente. Lembrando que esse 0 positivamente é algo que tende, né? Isso aqui não pode dar igual a esse 0 mais, não tem sentido nenhum. Então esse limite aqui vai para menos infinito. Encontramos a assíntota. X igual a 2 é uma assíntota. Só que agora a gente tem que saber como se comporta dos dois lados. Quando o x tende a 2 pela esquerda, pelo fato de estar ao quadrado, ele não vai alterar nada, né? X tende a 2 pela esquerda, um número um pouquinho menor que 2 menos 2, fica próximo de 0 ao quadrado, fica próximo de 0, mas é positivo. O quadrado vai ficar positivo. Então a mesma coisa. Aqui vai para 2, aqui vai para 0, só que positivamente. Também vai para... Aliás, é mais infinito, né? Desculpa. Mais infinito, que é 2 sobre o 0 pela direita. Então vai para mais infinito. Então, dos dois lados do 2, ela vai para mais infinito. Então, encontramos aqui uma assíntota vertical, que é no x igual a 2. Então, olha como é que está se comportando essa função. Já temos uma informação boa. Ela não pode ter nada no 2, ela tem uma restrição no 2. E em cima do 2 tem uma assíntota vertical, em que dos dois lados ela vai para mais infinito. Ela faz assim dos dois lados. Então, o gráfico dessa função está fazendo isso aqui dos dois lados. Beleza. Já temos a informação aqui em volta do 2. Será que ela tem assíntota horizontal? Tem que fazer o limite no infinito. Vou pegar um papel aqui. A minha função, ela é limite com x tendendo a mais infinito da função que era x sobre x menos 2 ao quadrado. Quero dividir em cima e embaixo, por x é o maior grau de baixo, ou perceber que o grau de baixo, aqui no caso dos dois polinômios que eu simples de ver, né? Isso aqui vai para 0. Você podia fazer passo a passo, desenvolver aquele termo de baixo, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. Se eu dividir em cima e embaixo por x ao quadrado, vai ficar x sobre x ao quadrado, que é um limite no infinito, sobre x2 menos 4x mais 4, todo mundo aqui sobre x ao quadrado, eu vou colocar separada a soma. Aqui vai cancelar esse x com esse quadrado com esse quadrado, esse x com esse quadrado. E a função reescrita é limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre x sobre 1 menos 4 sobre x mais 4 sobre x2. Quando eu faço o x ir para mais infinito, esse termo aqui vai para 0, esse aqui vai para 0, esse aqui vai para 0. Então o limite fica 0 sobre 1 menos 0 mais 0, que dá 0. Então temos a assíntota horizontal. Y igual a 0 é assíntota horizontal. Será que é a única? Deixa eu ver. Tem que fazer agora o limite com o menos infinito. Pensa que vai ser única nesse caso aqui, né? Nem sempre isso vai acontecer, mas nesse caso aqui, esse termo pode ser escrito assim, né? Já fatorado aqui. Já reescrito. E aqui também vai tudo para 0. Vai dar 0. Ela é única. É a única assíntota horizontal. Então a gente já tem mais uma informação da função aqui. Olha que a gente já tem informação. O y igual a 0 é a assíntota horizontal. Então o gráfico dela, eu já sei que acontece em volta do 2. Que a função faz isso.
Dos dois lados ela vai para mais infinito. E quando ela tende a mais infinito, ela deu zero. Ela fez isso, né? Quando ela vai lá. Quando o x cresce indefinidamente, o y está aproximando do zero. E quando o x decresce indefinidamente, o y está aproximando do zero. Ou pode ser por baixo ou pode ser por cima. Vamos por cima assim. Então já tem essas informações. A gente vai montando aqui a nossa função com os pedacinhos que a gente vai conseguindo dela. Bom, então aí conseguimos. Onde que ela intercepta o eixo x? Vamos ver essas interseções com os eixos. É quando o x achar as interseções. Um terceiro passo aqui. Classificar de continuidade. Um terceiro passo seria as interseções com os eixos. Ou seja, pegar a função e igualar a zero. Ó, pegar a função, né? Derivada a função. A função ela é x sobre x menos 2 igual a zero. Então, quando x é igual a zero, isso aqui você vai zerar quando a parte de cima zerar, né? É quando o x for zero. Então, ela vai ser no ponto 0, 0, que ela vai interceptar o eixo. E quando o x é zero, aqui vai ficar 0 sobre menos 2, vai ficar 0 sobre 0 menos 2 ao quadrado, também vai dar 0. Então, a única interseção com o eixo é aqui. Então, essa função ainda passa aqui, ó. É mais uma informação. Ela, dos dois lados do 2, ela vai para mais infinito. A gente fez quando o x tende a 2 pela direita, quando o x tende a 2 pela esquerda, a função deu mais infinito, o limite deu mais infinito. Quando eu fiz o x tendendo a mais infinito, o limite deu 0. Quando eu fiz o x tender a menos infinito, o limite também deu 0. E eu sei que quando a função é igual a 0, ela corta aqui só no zero, no ponto 0, 0, achando as interseções com o eixo. Então, o eixo ela vai cortar quando a função for 0, quando você substitui 0 lá. Nesse caso aí só tem uma interseção com os eixos. Você só vai encostar o eixo nos eixos nesse ponto aqui. Tá? Depois a gente olha como é que vai ficando as informações. Esse pedaço que talvez esteja ruim. O x tende a menos infinito e ela por cima pode ser por baixo. Já que ela tem que interceptar o eixo aqui, né? Pode ser que ela faça algo assim. Ó. Não sei, vamos ver como se comporta. Bom, então já temos aí um monte de informações da função. Vamos agora um quarto passo aqui. Está saindo, tá? Achar os pontos críticos que é essa derivada primeira. Estudo da derivada primeira. Então temos que derivar a função. A função original é aquela x sobre x menos 2 ao quadrado. A derivada vai ficar, aqui tem um quociente, posso usar a regra do quociente, vai ficar de baixo, posso usar a regra do quociente porque eu posso transformar num produto e derivar, seria a opção, né? A de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, isso tudo sobre a de baixo ao quadrado. A de baixo ao quadrado, isso. Então ficou a de baixo, a derivada de cima, menos a de cima, a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Ok. Então, derivando ali o que precisa, para achar a derivada isso aqui dá 1, então vai ficar x menos 2 ao quadrado vezes 1, menos x. Tem uma função elevada ao quadrado. Passo 2 multiplicando, mantém a função inalterada, tira uma unidade expoente, 2 menos 1 dá 1, vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro é 1 também, né? Derivada de x é 1, derivada de menos 2 é 0, sobre x menos 2 ao quadrado da quarta. Está aí derivada da função. Deixa eu ver como é que posso fazer aqui. Eu posso colocar x menos 2 em evidência. A derivada é sempre montada na forma mais fatorada possível, que a gente vai ter que estudar o sinal dela, né? Vai ficar x menos 2 que multiplica. Aqui sobrou só um dele. X menos 2 menos, lá sobrou o quê? Esse menos 2x. Menos x vezes 2. Menos 2x. Isso sobre x menos 2 a quarta. Posso simplificar esse x menos 2 aqui com esse aqui. Vai ficar o cubo. E aí temos a derivada primeira. Pronto, a derivada primeira dessa função aqui vai ser, em cima lá ficou x menos 2 menos 2x. Então vai ficar menos x menos 2 sobre x menos 2 ao cubo. Aqui é a derivada primeira da função. É ela que vai me dar um monte de informações.
Vamos fazer o estudo de sinal dela. O estudo de sinal dela depende desses dois termos aqui. Esse termo menos x menos 2 eu posso associar com uma retinha decrescente, porque multiplica x aqui está negativo. Então uma retinha assim. Ela corta o eixo quanto? Quando isso aqui é zero. Então quando x for igual a menos 2, vai ficar x menos 2, fica mais 2, menos 2, zero. Então é no menos 2. Eu quiser esse termo aqui. Se eu não enxergar, você pega lá. Quanto que menos x menos 2 dá zero? Você isolando aqui, você vai ver que vai dar menos 2. Antes do menos 2 dá positivo, depois dá negativo. Lembra que ela é decrescente por causa desse sinal aqui, ó. Então essa retinha é decrescente. Isso aqui é o que simboliza o menos x menos 2. O termo de baixo, perceba que eu não preciso me preocupar com esse cubo, porque se eu quero estudar o sinal desse termo aqui elevado ao cubo vai continuar igual. Se der positivo ao cubo, continua positivo, só aumenta o tamanho. Se der negativo, também continua negativo. Então vou estudar o sinal só desse termo aqui, ó. X menos 2 é uma retinha crescente que corta no 2. Retinha crescente, vou manter as cores aqui, que corta no 2. Antes do 2, negativo, depois positivo. Esse aqui é o que simboliza o x menos 2. Então aqui eu posso ver o estudo sinal. Vai ficar menos x menos 2. X menos 2, eu posso até colocar o cubo aqui, porque em termos de sinal não vai alterar nada. E a divisão disso. Aqui meu quadro. São dois valores. Menos 2 e 2. Esse termo aqui, ó, antes do menos 2 é positivo, depois do menos 2 é negativo. Esse termo aqui, antes do 2 é negativo, depois positivo. Então a derivada fica como? Antes do menos 2, negativo, positivo, negativo. Então já temos aqui o estudo de sinal da derivada. Vocês sabem que ela é decrescente, a função, não a derivada. A função ela é decrescente quando a derivada é negativa, ou seja, antes do 2. Ela passa a ser crescente entre menos 2 e 2. E passa a ser decrescente de novo depois do menos 2. Então já temos aqui onde a função é crescente e decrescente. E já temos os números críticos, né? Quem são os números críticos? São os números que zeram a derivada. Aliás, o número crítico. Aliás, os números críticos, né? A derivada dá zero no 2, no menos 2. Esse aqui é o número crítico. E ela não existe no 2. A gente já sabe por que ela não existe no 2, né? Porque a função tem uma assinta, ela não é diferenciável aqui, nem existe função. Então, esses aqui são os números críticos. Números críticos. X igual a menos 2, x igual a 2. Lembrando que o x igual a 2 está fora do domínio. Então, a minha possibilidade de ter um ponto crítico é aqui, ó, no x igual a menos 2. Deixa eu pegar aqui pontos críticos. Pontos críticos. Na verdade, ponto crítico vai ser só quando o x for igual a 2, né? Lá na função original, é um ponto da função, você substitui o x igual a 2. Então, vou pegar o f de 2. E vai ficar igual a 2 sobre... Não, menos 2, né? O x igual a 2 não existe, está fora do domínio. X igual a menos 2, menos 2, menos 2. Vai ficar menos 2. Isso. X igual a 2 está fora do domínio. Então, vai ficar menos 2 sobre menos 4 ao quadrado dá 16. Que vai ficar menos 1 oitavo. Então, quem é o ponto crítico? X igual a menos 2 e menos 1 oitavo. Esse aqui é o ponto crítico. Ponto crítico. É de máximo ou de mínimo? Deixa eu ver o estudo sinal. Bom, no x igual a... Esse aqui não é ponto da função, esse aqui está fora do domínio. Agora, esse aqui, a função passa de menos para mais. Então, ponto de mínimo, né? A função faz isso aqui no menos 2. Então, esse aqui é um ponto de mínimo. Um valor de mínimo esse menos 1 oitavo. Então, a gente já tem mais, compondo nossa função aqui, é o ponto menos 2 e menos 1 oitavo. O menos 2, se 2 está aqui, o menos 2 estaria aqui. Menos 1 oitavo. E menos 2. Então, esse aqui é um ponto de mínimo. É um ponto de mínimo. Então, a função faz algo assim.
Então já temos aqui mais uma informação dessa função. Então tem aqui, tá fazendo de preto, aqui eu tenho um ponto de mínimo. Eu tenho aqui uma assíntota no 2, x do mais infinito vai para 0, x do mais menos infinito vai para 0. Ela corta aqui no 0, 0, e ela tem um ponto de mínimo aqui no 2, no menos oitavo. Depois, quando for juntar as informações, a gente faz mais lógico aqui, né? Porque para ligar isso aqui vai ter que fazer algumas coisas que talvez não precise. Então ela tem que sair daqui, passar aqui e ligar aqui. Então provavelmente faz isso aqui, né? Faz isso aqui. Tá, então já temos aí mais uma informação. Temos um ponto crítico aqui. Tem só um ponto crítico essa função, que é o ponto menos 2 em oitavo. Só tem esse ponto crítico e ele é um ponto de mínimo. Só tem esse ponto crítico e um de mínimo, onde a derivada dá zero. Bom, então a gente já tem um ponto crítico. Vamos fazer agora o teste de derivada segunda. Aqui. A gente tem a função original, que é x sobre x menos 2 ao quadrado. A gente tem a derivada primeira, que a gente calculou, que deu menos x menos 2 sobre x menos 2 ao cubo. E agora a gente vai calcular a derivada segunda, que é a derivada da derivada primeira. Então a derivada segunda vai ser igual a o de baixo, x menos 2 ao cubo, vezes a derivada de cima, menos x menos 2, derivada, menos a de cima, vezes a derivada de baixo, isso tudo sobre a de baixo ao quadrado. Vou verificar aqui, ficou a de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, ok? De baixo ao quadrado. Tem que montar a derivada segunda. Deixa eu calcular ela aqui. Vai ficar igual a... derivada desse aqui vai dar menos 1, né? Então vai ficar x menos 2 ao cubo. Derivada de menos 2 dá 0, de menos x dá menos 1. Menos esse termo aqui. Vou deixar esse menos, depois eu tiro ele. Menos 2, menos x menos 2. Derivada aqui vai ficar... Passo 3 multiplicando. Tira uma unidade do expoente, 3 menos 2, 1. Vezes a derivada de quem está aqui dentro. A derivada de quem está aqui dentro é 1. Isso tudo sobre esse termo aqui, a sexta. X menos 2 a sexta. Bom, então terminamos de derivar, vamos arrumar isso aqui. Lembrando que a gente vai ter que estudar o sinal. Então posso colocar esse x menos 2 ao quadrado aqui, com esse quadrado está aqui, ó. Colocar em evidência. Derivada segunda. Segunda. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado. Tem um aqui, que vai multiplicar. Vai ficar um desse lá dentro. Vai ficar x menos 2 vezes o menos 1 que eu ainda não multipliquei. Menos esse termo aqui que eu não multipliquei ainda. Esse termo agora vai ficar lá em evidência. 3 vezes 1, vezes 3. Isso tudo sobre x menos 2 a sexta. Então, eu vou poder simplificar esse quadrado aqui com esse aqui, vai ficar 4. E vou arrumar esse termo aqui dentro. Vamos ver o que vai sobrar aqui na minha derivada segunda. Aqui dentro vai ficar tudo multiplicado por menos 1, vai ficar menos x mais 2. Esse aqui vai ficar multiplicado por menos 3, né? Esse menos com esse 3 vai ficar menos 3 vezes menos x, vai ficar mais 3x. Menos 3 menos 2 vai ficar mais 6, isso mesmo, né? X mais 2 vai ficar 3x mais 6. Isso tudo sobre x menos 2 a quarta. E, finalmente, a derivada segunda, uma trabalheira para achar, vai ficar menos x mais 3x vai ficar 2x. 2 mais 6 vai ficar 8. Sobre x menos 2 a quarta. Está aqui a minha derivada segunda. Agora a gente tem que dar o sinal dela. Deixa eu passar para cá. Derivada segunda que a gente encontrou vai ficar 2x mais 8 sobre x menos 2 a quarta. Tem que saber quando isso dá positivo e quando dá negativo. A parte de baixo é sempre positiva por causa desse elevado à quarta aqui, né? Quando, dependendo do sinal que dá aqui dentro, a quarta vai ficar positiva. O que vai mudar o sinal é a parte de cima. Então, a parte de cima eu posso associar com uma retinha crescente, 2x mais 8,
Que muda de sinal quando? Quando esse termo dá zero. Esse termo dá zero no menos 4, né? Quando x é menos 4, zero. Aqui no menos 4. Antes é negativo, depois positivo. Então, a derivada segunda ficou fácil de dar o sinal, porque a parte de baixo é sempre positiva. O que vai mudar a parte de cima é sempre negativo. É sempre no menos 4. Então, mudou de sinal negativo, fica tudo negativo. Ficou positivo, fica tudo positivo. E é o menos 4 que está fazendo a derivada mudar de sinal. Então, você tem lá na função esse número menos 4, que depois dele a derivada segunda é positiva, ou seja, ela é côncava. Sempre côncava para cima. Côncava para cima. E antes do menos 4, a derivada segunda negativa ela é sempre côncava para baixo. Então, temos ali o intervalo de concavidade. E o último passo, eu acho que era o passo 6, achar o ponto de inflexão. Se tiver. Nem sempre tem. O ponto de inflexão é a derivada segunda muda de sinal, que é no menos 4, que é no x igual a menos 4. Como que eu vou achar um ponto da função? Substituindo a derivada segunda? Não. Substituindo lá na função original. Né? Lá na função original. Então, eu vou pegar esse menos 4 e vou substituir lá na função original. X igual a menos 4. A função original era x, então vai ficar menos 4, sobre x menos 2. Então vai ficar menos 4, menos 2 ao cubo, que era a função original, ao quadrado. A função original é essa aqui, ó. X sobre x menos 2. Sobre x menos 4 e menos 4, que é o quadrado. Então, o ponto de inflexão, a segunda coordenada dele vai ficar igual a menos 4 sobre menos 6 ao quadrado, 36. Então, vai ficar por 4, vai ficar menos 1 sobre 9. Menos 1 nono. Então, temos aqui o ponto de inflexão. É o ponto menos 4 e menos 1 nono. Isso aqui é o meu ponto de inflexão. E agora vamos juntar todas as informações lá no nosso gráfico. A gente já tem aqui um ponto menos 4, estaria aqui assim, e menos 1 nono. Então, menos 1 oitavo está aqui, menos 1 nono está mais em cima, né? Menos 1 nono e menos 4. Posso até fazer o decimal aqui para a gente saber exatamente quanto está. Menos 1 oitavo dá mais ou menos, dá exatamente, menos 0,125. Você tem que saber exatamente onde está. E menos 1 nono, 1 dividido por 9, fica menos 0,1111. Então é menor, né? Isso aqui é menos 0,1111. Realmente está um pouquinho para cima. E esse aqui é um ponto de inflexão, onde a função muda de côncava. Cadê meu ponto de inflexão? Ah, tá aqui. Eu pus o papel em cima. Onde a função muda de côncava para baixo para côncava para cima. Exatamente nesse ponto aqui. Ela é côncava para baixo aqui e passa a côncava para cima. Então, esse termo aqui, como a função não corta mais o eixo x, certamente ele está aqui. Aí está aqui, nesse termo que a gente fez quando o x tende a menos infinito, isso aqui tende a zero, ele está aqui embaixo, né? E aqui eu tenho um ponto onde ela é côncava para baixo. Ela é côncava para baixo, assim. Até aqui. E aqui ela passa a ser côncava para cima. Passa a ser côncava para cima. Esse é o ponto de inflexão. Bom, agora eu vou juntar todas as informações num gráfico só. Um gráfico só. Vou fazer aqui. Olha, em volta da cinta a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mais ou menos, tem certeza. Tem uma cinta aqui que é uma retinha que não pertence à função. Está indicado aqui um valor que a função não assume, 2. A gente sabe que ela corta aqui no 0, 0, que ela tem um ponto de mínimo, no menos 1 oitavo. Então, eu acho que aqui, ó, a gente vai fazer algo assim. Ela vai passar aqui, vou fazer torto aqui, depois eu coloco lá certinho. E vai fazer isso, né? Vai fazer isso aqui, ó. E vai subir. Aí aqui, para ligar essas duas coisas, vai fazer isso, né? A função vai fazer isso, ó. Tem um mar, aqui vai mudar de concavidade. A concavidade vai fazer isso. Tá, deixa eu passar isso para cá, que depois eu coloco os valores para não ficar fora do lugar. A função vem assim. Corta aqui. Não pode fazer isso porque senão muda.
muda de concavidade. Ela não faz isso aqui, ó. Ela tem que vir retinha assim, ó. Vou trocar essa do zero. Percebe por que o problema que aconteceu aqui? Se eu faço isso aqui que eu fiz, ó, ela vai mudar de concavidade aqui. Não tem esse ponto de inflexão. Então, deixa eu começar do ponto de mínimo. Aí o ponto 2 vai estar aqui. Vou colar aqui. Ela tem um ponto de mínimo aqui, que é o que eu coloquei aqui. E depois ela sobe. E faz isso. Sem encostar no eixo, ela sobe e faz isso. Então ela mais ou menos muda de inflexão. Ela muda de côncava para baixo. Ela é côncava para baixo, passa em côncava mais ou menos aqui assim. Ficou meio fora de escala. Então, ponto de mínimo. Aqui é o menos 4, que é onde ela muda de côncava para baixo para côncava para cima. Aqui é o ponto menos 2, onde ela tem um mínimo. Aqui é onde ela corta o eixo X. Aqui ela aproxima do 2, indo para mais infinito. Do lado de cá, esse lado de cá ficou mais fácil de ligar, né? Ela faz isso, né? Sempre côncavo para cima. Faz algo assim. Sempre côncavo para cima. Então é mais ou menos isso aí a função. Onde aqui eu tenho um mínimo. Aqui eu tenho o ponto de inflexão. Aqui eu tenho a assíntota. E fica tudo coerente com os cálculos que a gente fez. Então, em volta do 2, vamos lembrar o que a gente fez. A gente calculou o domínio, então não podia ter nada no 2. Aí a gente fez o quê? Calculado o domínio, a gente verificou o que acontecia na descontinuidade que apareceu. O x não podia dar 2. A função, deixa eu escrever ela aqui. O gráfico da função é a função x sobre x menos 2 ao quadrado. Então a função não podia assumir o valor de 2. Fizemos o cálculo em volta do 2, com x aproximando 2, deu um limite indo para o mais infinito dos dois lados. X tendendo a 2 pela direita e x tendendo a 2 pela esquerda. Então tem uma assíntota que a função faz isso aqui em volta. Determinamos a interseção com o eixo x e encontrou só o 0, 0, 0. Então ela veio aqui e encostou. O único ponto de interseção é esse. Derivamos, achamos um ponto crítico, que era esse ponto menos 2. Deixa eu até colocar aqui qual é o ponto. Menos 2 e menos 1 oitavo. E menos 1 oitavo, que é 0,125. Era um ponto crítico, que é o único ponto da derivada dá zero, e é um ponto de mínimo. A gente verificou lá que a derivada passa de menos para mais nele. A gente fez o estudo sinal da derivada e verificou que ele faz isso. A derivada dá zero nele, antes positivo, depois positivo, antes negativo. Derivamos uma segunda vez e encontramos que tinha um ponto de inflexão, tinha um valor em que a derivada segunda mudava de sinal. E a derivada segunda depois do 4, ela é sempre positiva. A derivada segunda depois do menos 4, ela é sempre positiva, ou seja, ela é sempre côncava para cima, percebam? Ela é sempre côncava para cima, ela faz assim, faz assim. Isso aqui são funções côncavas para cima. E antes do menos 4, ela é côncava para baixo, então ela faz assim. E o limite do menos infinito, quando o x tende a menos infinito, ela ia para zero. Então ela faz assim, ela faz assim, e sobe. Então esse é o gráfico que comporta todas as informações que a gente calculou. Se tiver um errinho lá no meio do caminho, você acaba não conseguindo ligar todos os pontos. Bom, tinha uma outra função, a gente vai fazer um monte de gráficos, né? Para essa aula aqui não ficar muito longa, até perdi ela aqui, ela que tinha logaritmos. A gente... cadê ela? Eu começo a próxima aula por ela. Eu vou colocar no site lá agora uma lista gigantesca de gráficos, vale a pena fazer o máximo que você conseguir, tem a resposta deles lá no Solutions do Stuart. Você tem o tópico exatamente sobre gráficos e tem um capítulo lá que é só esboço de gráficos, em que o Stuart, eu acho que pôs 50 gráficos só para serem feitos, tem a resposta lá no Solutions. Então vale a pena aí manter, demora um pouco fazer gráfico, é meio chato de contas, mas as contas são mais ou menos padronizadas. Domínio, classificar a descontinuidade se tiver, interseção. Aí você deriva, estuda o sinal da derivada, acha o ponto crítico. Deriva-se mais uma vez, acha quando a derivada segunda é positiva ou negativa e o ponto de inflexão se tiver. Depois você coloca tudo no gráfico, essas informações têm que estar coerentes entre si. Próxima aula eu começo por esse gráfico aqui e a gente vai fazer mais gráficos e continuar na aplicação
da derivada primeira. A gente está quase terminando já a matéria da segunda parte do curso, vai ser a matéria da segunda prova. Faltam as aplicações em física da derivada, que a gente vai aprofundar a partir da próxima aula. Vamos fazer mais gráficos e continuar na aula que vem nesses conteúdos. Bons estudos!